Olá a todos e sejam bem-vindos para essa aula da disciplina de Didática Geral do curso de Licenciatura em Matemática, que está sendo oferecido pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Petrolina, na modalidade AD. Eu sou a professora Daniele Martins e vou conversar um pouquinho com vocês sobre o tema avaliação. Então, gente, quando a gente está falando de avaliação, a gente tem que pensar que a gente vai avaliar um aluno baseado em um currículo. Então, as escolas, elas têm um currículo que foi definido, elas têm uma proposta que vai ser atendida. Normalmente, as escolas, elas organizam um processo avaliativo de uma forma massiva, ou seja, eu vou ter dentro da sala de aula de 30 a 40 alunos, e eu vou ter que pensar em uma avaliação para atender essa demanda toda. Então, muitas vezes, os professores se pegam aplicando os mesmos métodos avaliativos. Mas a gente vai discutir os métodos avaliativos em uma outra aula. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de avaliação, o que a gente tem que pensar quando a gente está avaliando um aluno, né? E aí é sempre importante vocês reverem, pensarem, ficarem ligadinhos, que quando a gente vai avaliar um aluno, muitas vezes a gente tem a ideia de que o aluno tem que provar alguma coisa para a gente. Mas não é uma prova, gente, é uma avaliação. Então a gente tem que avaliar o aluno como um todo, entendeu? E a gente tem que fazer com que o aluno compreenda que ele está sendo avaliado para se ter um retorno positivo. O que é um retorno positivo? É pensar na aprendizagem do aluno, tá bem? Então vamos lá. Quando a gente vai avaliar o aluno, a gente avalia esse aluno para quê? A gente avalia pensando se a gente quer simplesmente medir o aluno, saber se o aluno está caminhando bem ou não. Será que o instrumento avaliativo que nós estamos usando é um instrumento adequado? O que é instrumento avaliativo, Daniele? Gente, instrumento avaliativo nada mais é do que uma prova, um trabalho, uma atividade que você queira passar, né? Então, qual foi o instrumento que você utilizou para avaliar esse teu aluno? Por que você selecionou esse aluno? Eu espero, sinceramente, que nós não estejamos formando alunos que vão pensar assim: poxa, eu estou sofrendo aqui dentro dessa licenciatura em matemática. Então, quando eu for aplicar a prova com os meus alunos, eu vou fazer eles sofrerem também. Gente, a aprendizagem, ela não tem que ser um sofrimento. A avaliação não tem que ser um sofrimento. A avaliação é um instrumento que vai possibilitar ao professor verificar como está o nível da sua turma, como está aquele aluno, identificar quais são os conteúdos que os alunos estão apresentando a maior dificuldade, voltar esse conteúdo para tentar resgatar aquela aprendizagem daquele aluno. Tá certo? Então, não utilizem a avaliação como instrumento de poder, como muitos professores fazem, e digam assim: quero ver, bichinho, se tu vai se dar bem na minha prova por não estar prestando atenção na minha aula. Não é isso que a gente acredita, tá certo? A gente acredita no instrumento de avaliação que possibilita também o professor se autoavaliar e perceber onde ele está acertando e onde ele está errando e onde a gente pode melhorar para ajudar no processo avaliativo do nosso aluno. Para a gente alcançar isso, a gente tem que começar a desmistificar algumas informações. Por exemplo, antigamente, a gente pensava assim, que eu queria que o meu aluno aprendesse. Mas, gente, aprender é algo muito mais complexo. Existem várias como é que eu posso dizer? Várias interferências aí dentro do processo de aprendizagem do aluno. Então, o mais importante hoje é o aprender a aprender. É eu, enquanto professor, conseguir compreender que para eu alcançar aquele aluno, muitas vezes eu tenho que utilizar diversos tipos de métodos. Bem como é muito importante que o meu aluno saiba como ele aprende. Às vezes tem gente que aprende muito mais escutando, tem gente que aprende muito mais escrevendo. Então, cada um vai ter uma forma de aprender. E é importante que a gente identifique, mas que a própria pessoa saiba qual é o tipo que ele aprende. Antes a gente contava muito com presença. Quantas vezes a gente quer que o aluno esteja lá presente na nossa sala o tempo
todo presente, como se o aluno estivesse aprendendo. Presença não é sinônimo de aprendizagem. A gente tem que pensar muito mais na participação do aluno, envolver o aluno dentro da nossa aula. Antes pensávamos muito em prova, hoje a gente tem que pensar em pesquisa, em fazer com que o aluno perceba, pesquise, vá atrás, busque outros conhecimentos para além daquele dentro do espaço da sala de aula. E, para finalizar, não temos que pensar em reprodução de conhecimento. O que é reprodução de conhecimento, Daniele? É simplesmente o aluno pegar uma fórmula e aplicar aquela fórmula, mas sem compreender a construção do processo de aprendizagem, sem compreender onde que aquela fórmula, aquele conteúdo vai se aplicar no nosso cotidiano, certo? Podemos dividir, gente, a aprendizagem em três. Em avaliação diagnóstica, em avaliação formativa e em avaliação somativa. Quer dizer, aprendizagem não, a avaliação, né? Corrigindo. Então, a avaliação diagnóstica, gente, ela vem investigar as razões do fracasso na nossa prática educativa. Ela vem nos dar um diagnóstico. Por exemplo, uma avaliação diagnóstica muito conhecida por todos nós e que vocês fizeram ela para poder estar aqui hoje comigo. O Enem. O Enem é um tipo de avaliação diagnóstica. Eles nos dão o diagnóstico do ensino médio. Como que está esse nosso aluno que acabou de sair do ensino médio? Então, ela serve para a gente como um diagnóstico. Dentro da sala de aula, no dia a dia, você pode, quando você vai começar a sua disciplina de matemática, e você sabe quais são os conteúdos que os alunos deveriam ter aprendido no ano anterior ao seu, você pode aplicar uma avaliação diagnóstica, que é aquela que vai te dar um feedback de como o teu aluno está, ok? Avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela que geralmente é realizada durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente tem um resultado, um feedback rapidamente fornecido para o nosso aluno. Como que o nosso aluno estava quando ele chegou da escola, como que ele está depois. Então, ele é um termômetro para o professor. Ela vai estar o tempo todo dizendo como está o caminhar desse aluno dentro do processo de aprendizagem. E a avaliação somativa. A avaliação somativa, normalmente, é aquela que está expressa entre notas, entre conceitos, que normalmente sempre se pede a gente, enquanto professor, que a gente faça dos nossos alunos. Dê uma nota para o aluno, conceitue esse nosso aluno. Não é tarefa fácil. Toda vida, ao longo do processo de avaliação, é muito importante que a gente reflita em que lugar o nosso aluno está, que lugar que eu quero que o nosso aluno chegue, que lugar eu quero que aquele meu aluno chegue. E para ele alcançar, para ele fazer esse caminho, qual é a minha participação? Então, a avaliação, gente, ela vai nos contribuir dentro desse processo. E sempre, não esqueçam, a avaliação da aprendizagem, ela é um instrumento para nos ajudar a fazer com que o aluno caminhe dentro desse processo da aprendizagem dele. A avaliação, ela não deve ser punitiva. Ah, Daniele, mas você está dizendo que eu não vou dar nota baixa para o aluno? Não, claro que você vai dar nota baixa para o aluno. Claro que você tem que passar. Você não tem que passar o aluno que não alcançou nota boa na prova. Mas comece a refletir sobre o ato de avaliar. Por exemplo, um aluno faz uma prova. A primeira prova ele tira 0. Quando ele faz uma outra prova, ele tirou 5. Estatisticamente falando, qual foi a evolução desse aluno? Já pensaram sobre isso? Então, vou deixar vocês com esse questionamento. Reflitam aí. Será que esse aluno não evoluiu quando um aluno saiu de um 0 e foi para um 5? Tchau, hein? Até a próxima!